Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do nosso canal Em Busca. Desejo a você muita paz e gratidão. Hoje nosso tema é a formação da Grécia Antiga. Nosso objetivo é entender como os gregos formaram uma sociedade na Península Balcânica marcada pela unidade dentro da diversidade. Segundo os historiadores, o primeiro passo para compreender a civilização grega é saber como eles próprios se compreendiam. Para tanto, faz-se necessário saber que os gregos não viviam em um território, em um estado-nação, tal como é hoje, mas em cidades-estados autônomas e independentes. O conjunto dessas cidades-estados formava-se o que nós conhecemos como a Elade, e os gregos era conhecido como helenos. As cidades-estados era conhecido como polis, palavra que deu origem ao termo política. Segundo o professor Luiz, da UCG, Goiás, a Grécia deve ser entendida como uma unidade dentro da diversidade. A localização geográfica da Grécia. Vamos citar alguns elementos, alguns aspectos da geografia da Grécia, que é formada pela Península Balcânica, e dentro da Península Balcânica nós temos a Península Ática, onde fica a cidade de Atenas, e a Península do Peloponeso, onde fica a cidade de Esparta. Isso tudo perto dos mares Mediterrâneo, do Mar Negro, do Mar Egeu. E também tem o Mar Jônico. De um modo geral, a geografia é marcada por planícies, planaltos, montanhas e, de um modo geral, é encravada em penínsulas. A formação da população na antiga Grécia. A população da antiga Grécia é fruto de uma miscigenação dos povos chamados indo-europeus ou arianos, aqueus, jônios, eólios, dórios, que migraram para a região situada no sul da Península Balcânica, entre os mares Jônicos e Egeu. Isso, de um modo geral, vai formar a população da Grécia. Por exemplo, os jônicos formaram a cidade de Atenas e os dórios que formaram a cidade de Esparta. A história antiga da Grécia se estende do século XX a.C. até o século II a.C., quando foi conquistada pelos romanos. Mas para termos uma noção do processo de evolução, os gregos e os historiadores dividiram sua história em algumas fases. A primeira, o chamado período pré-homérico, que vai do século XX ao século XII. O século XII é o acontecido da Guerra de Troia, que virou filme. O período homérico, que vai do século XII, a Guerra de Troia, até o século VIII. Esse período é o período da formação das cidades, onde há muito conflito nessa região da Península Balcânica. O terceiro período é o chamado período arcaico, o período grego da conquista da cidade de Creta, de Micena e assim por diante. O quarto período é o período clássico, o período de todo o legado grego, da história, da racionalidade, da filosofia e assim por diante. E, por último, o período helenístico, que é o período da expansão, por outro lado, o período da decadência. Então, hoje nós vamos ver dois períodos. O período pré-homérico, que vai do século XX ao século XII, onde
nós destacaremos os povos cretenses e os micênicos. Conforme Pierre Anderson, a ilha de Creta, ao sul do mar Egeu, se desenvolveu uma sociedade fundada no comércio com as vizinhanças e principalmente com o Egito, com a Fenícia e com outras sociedades. Creta exerceu o domínio sobre diversas áreas do Mediterrâneo. Nessa ilha formou-se o povo conhecido por sua forma de governo, a Thassocracia, não complicado, né? Thalassós igual a mar, cracia igual a poder. Assim, os povos de Creta desenvolveram um império marítimo e comercial, onde os reis eram conhecidos como Minos, palavra que deu origem ao nome da civilização minoica. Entre os destaques desses povos ou dos povos cretenses, podemos citar, por exemplo, a arquitetura. Fizeram 4 palácios maravilhosos, templos, estradas e outros. A agricultura, plantavam cevada, oliva, trigo, aveia, criava animal como gado, cachorro, porco, e a religião é politeísta, com destaque a 2 deuses, a deusa Teia e o deus Minotauro, ou seja, uma mistura de gente com o touro. O segundo povo desse momento da formação são os povos micênicos. E lá no século XV a.C., os micênicos vão conquistar a região de Creta, estabelecendo assim um grande intercâmbio comercial entre a ilha e a Grécia. Entre a Grécia e o restante do mundo conhecido, Fenícia, Medos, Persas, todo esse processo aí. Houve um grande desenvolvimento cultural, segundo os historiadores, até o século XII, o século da Guerra de Troia, como nós falamos, quando os dórios invadem a Grécia e invadem essa região dos micênicos. E, consequentemente, a vitória dos dórios vai promover a decadência da sociedade creto-micênica. Entre os destaques dos povos micênicos estão as cidades de Tirinto e Argos. Na arquitetura, além dos palácios e dos templos, desenvolveu um sistema de fortificação que era muito comum. Por exemplo, na cidade de Tirinto, esse sistema de fortificação chegou a 13 metros de altura. Fazia comércio com os egípcios, com os fenícios, com os hebreus, com os medos, com os persas. Na agricultura plantava praticamente o mesmo do que os cretenses, por exemplo, cevada, olivo, trigo. Criava animal como porco, gado, cachorro. Eram povos de origem politeísta e, diferentemente dos povos cretenses, os micênicos vão desenvolver uma sociedade militarizada e muito forte. O seu fim marca o início do período chamado Homérico. Pré-homérico e homérico vem das obras de um literato grego chamado Homero, que vai escrever Ilíada e Odisseia. No período homérico, século XII ao século VIII a.C., a Grécia passou por um grande retrocesso econômico, grande retrocesso cultural, social. Com o fim da civilização greco-micênica, houve o quê? Houve um processo de ruralização. Ao contrário do êxodo rural, ou seja, quando as pessoas deixam o campo e vêm para a cidade. Nesse caso aqui, houve um contrário. As cidades entraram em decadência e as pessoas vieram para o campo. Nesse momento, vai aparecer uma nova forma de governo, que é a forma chamada pela organização gentílica, baseada no genus, uma espécie de clã familiar
uma família coletiva onde os parentes sanguíneos descendiam de um antepassado comum, um herói ou um animal sagrado. O genus era o chamado de pater familiar, detentor da autoridade militar, religiosa e econômica, porque ele é o proprietário da terra. Nesse momento, a sociedade é uma sociedade igualitária, com diferenciação apenas pelo grau de parentesco, os parentes do pater. Por volta do século VIII, quando inicia o período arcaico, nós vamos ter um processo de desintegração da comunidade gentílica. Aí nós vamos ter a produção de outros elementos que vai demarcar o processo de derrocada da comunidade gentílica. A produção não acompanhou o crescimento demográfico, levando à falta de alimentos. Com isso, vai ocorrer o surgimento da propriedade privada e das classes sociais. Vai ocorrer algumas tensões sociais e as crises vão levar o fim dos gêneros com o aparecimento das frátrias, que é um conjunto de gêneros. Depois, nesse mesmo contexto, vai aparecer o conjunto de frátrias, que é a chamada tribo. E depois, nesse mesmo contexto, vai aparecer, para marcar o fim do chamado período homérico, a chamada polis, ou seja, as cidades-estados, que é um conjunto de tribos, passando por um processo de integração e de mudança no poder, na economia, na sociedade e assim por diante. Nesse momento também do período homérico, século VIII, vai ocorrer o quê? A segunda diáspora grega, que vai provocar a desintegração e a conquista de outros territórios, tipo, por exemplo, a Ásia Menor e territórios na costa africana. Nesse processo, temos a desagregação dos gêneros, como nós já falamos, e com isso muitos gregos vão deslocar das áreas da Península Balcânica para as áreas do Mediterrâneo, principalmente na Ásia Menor. Foi aí que aconteceu o novo, a formação de colônias nessas áreas, como nós falamos, no Mediterrâneo, na Ásia Menor, no norte da África. Isso vai trazer um resultado muito grande. Ou seja, aquele período da ruralização perde força e as cidades-estados, principalmente de Atenas, Esparta, vai ganhar um bom na questão do social, da política e econômica e da economia. No sentido geral, esse momento é chamado de mudança social. Vai ocorrer uma mudança genial que nós vamos ver no período arcaico e no período clássico, que é o próximo assunto de outro vídeo. Então, ficamos aqui. Para terminar, vamos dizer quais são os legados mais importantes da Grécia. Esse povo que trouxe, por exemplo, como legado a razão, pensar a sociedade, pensar o homem a partir dele. Por isso, nós falamos que eles legaram a razão. Ao mesmo tempo, eles vão legar o racionalismo, que é a forma sistêmica de pensar o homem. Por outro lado, eles legaram, por exemplo, a filosofia, o amor à sabedoria. E, nesse contexto, vão também criar a história, a medicina, a matemática e assim por diante. Nós vamos ver na próxima aula esses questionamentos. O período arcaico e o período clássico. Meu muito obrigado e até mais. Dê um joinha e vou!